E aí, meninos, tudo bom com vocês? Então vamos começar novamente mais uma aula. E agora o assunto é geografia, tá, gente? A gente vai continuar o nosso assunto do capítulo que a gente estava e vamos concluí-lo, tá? Então a gente vai continuar a partir da página 399, falando sobre tráfico humano e contrabando de pessoas, viram? Então o que é que isso traz para vocês? O que é que traz de informação? Ele vai falar a respeito da questão do contrabando de pessoas. O que é isso, né? São pessoas que tentam entrar, por exemplo, em países de forma ilegal e aí elas estão sujeitas e vulneráveis a trabalhar para pessoas que vão usá-las sem nenhuma cautela, sem pagar nenhum pagamento justo, sem pagá-los, ou muitas vezes obrigá-los a trabalhar até de forma escrava, tá? Então, o contrabando de pessoas está relacionado à migração clandestina, tá bom? A migração clandestina. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né, daquelas pessoas que saem de seus países de origem em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca de uma oportunidade de trabalho e se arriscam de forma clandestina, né, tentando entrar escondido pelas fronteiras dos países, sujeitas a passar fome, arriscando suas vidas, né, passando por várias barreiras policiais, passando por vários problemas, várias dificuldades no percurso, até poder chegar no lugar que eles almejam. Então nessa imagem nessa página a gente pode ver que tem duas coisas que mostram que eles enfrentam, por exemplo, superlotações em algum tipo de embarcação. Então pessoas que tentam entrar por meio do mar, por meio dos rios, né, das fronteiras aquáticas de algum país. Outras vezes eles tentam até passar, né, por muros que existem, barreiras que existem nas fronteiras de alguns países. Então, quando isso aqui acontece, essas pessoas estão muito vulneráveis a sofrer através das leis daquele país. Se forem presos, se foram pegos, vão ser presos, deportados, retornados a seu país de origem. Se não forem, podem trabalhar para aquelas pessoas que ajudaram eles a passar por aquela fronteira, trabalhar de forma muitas vezes até escrava. Outras pessoas, por exemplo, no caso de mulheres, elas podem viver como prostituta para aquelas pessoas. Outro caso, eles podem roubar as crianças de alguns casais para vender no mercado ilegal de adoção. Enfim, são vários os problemas trazidos através desse tráfico e contrabando de pessoas. Então, quando vocês lerem isso aqui, vocês vão ver que vai tratar a pessoa como um negócio, como se uma pessoa fosse um bem que pudesse ser vendido e pudesse ser negociado. E aí, com isso, muitas vezes não é favorável, não é uma coisa boa para as pessoas. Então, a questão da imigração ilegal nos países, ela é perigosa. Então, as pessoas se arriscam sabendo que é tudo ou nada, tá, meninos? Então, vocês lendo aqui, vocês podem ver que aqui diz que, ó, infelizmente, muitas pessoas perdem a vida nessas migrações clandestinas. Então, chega o caso até dessas pessoas morrerem durante esse percurso. Continuando, nessas duas páginas do livro, vocês vão ver quais são os riscos da imigração. Lembrem sempre, tá, gente? Imigração é aquelas pessoas que tentam chegar em um país novo para poder começar a viver naquele local. Então, eles vão ser tratados como imigrantes. Todas aquelas pessoas que chegam a um país que não é o seu de origem é tratado como imigrante. Migrante, com né? São aquelas pessoas que entram, né? Que chegam, que saem do seu país de origem. Uma vez que os cubanos saem de Cuba em busca de um trabalho, uma oportunidade de vida aqui no Brasil, os cubanos, ao saírem do seu país de origem, eles são emigrantes, eles saíram de Cuba. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão ser considerados imigrantes, porque eles vieram para habitar o nosso país. Então, aqueles que chegam imigrantes, aqueles que saem do seu país de origem é o emigrante. Então, aqui é o que vai falar, né? O risco que essas pessoas, esses imigrantes que entram de forma ilegal no país, podem sofrer. E aí aqui a gente vai ver
4 tópicos muito importantes. Então, eu não abro mão que vocês leiam com atenção, porque vai falar a respeito da questão de tentar invadir o país, ultrapassando as fronteiras dele, né, sem nenhuma forma de documentação legal, sendo clandestina. Vai falar a respeito de homens e jovens, por exemplo, que vão virar sujeitos a trabalharem para alguma gangue, alguma facção criminosa. E aí muitas vezes essas pessoas são presas por tráfico de drogas. Então elas não queriam fazer aquilo, mas foram obrigadas, entenderam? E aí tem a questão das mulheres e crianças, né, que vão ser vulneráveis a trabalhar de forma involuntária, vão ser obrigadas a trabalhar, por exemplo, com uma forma de sexual, uma exploração sexual. As criancinhas podem ser adotadas, né, levadas para outras famílias. Enfim, também a gente vai falar, né, a questão do serviço, que muitas vezes eles nem vão ser remunerados, esses serviços. Vão receber, se receberem um prato de comida ou receber uma questão assim, não suficiente para a sua sobrevivência. E aí quando a gente chega nessa outra página do livro, a gente vai falar o quê? A gente vai ver que vai falar a questão da globalização e a cultura. Então hoje o mundo ele está um mundo muito globalizado por conta de quê? Das vantagens que a gente já consegue ver. A gente tem acesso à tecnologia, acesso a fontes de deslocamento variados, né? A gente tem deslocamento por meio de rodovias aquáticas, terrestres, por questões aéreas, enfim. A gente tem um poder de ida e vinda muito boa no mundo. E aí essa questão da globalização traz para a gente a implementação de algumas culturas em algumas regiões. Então, quando vocês olham esse desenho, vocês vão ver que o nosso mundo é representado por culturas variadas, tá bom? Vão ter regiões que têm uma cultura irlandesa, regiões que têm culturas nordestinas, regiões que vão ter culturas indígenas, regiões que vão trabalhar, né, a questão da dança típica. Enfim, vocês vão olhando esse desenho e vão ver como é importante essa diferenciação, né? Essa fragmentação cultural diversificada que tem pelo mundo. Então, o que a gente tem que frisar é sempre o quê? Valorizar a cultura local. Não vamos querer introduzir na nossa cultura algo que é de outra região, porque a gente acha bonito. Vamos valorizar e conservar a cultura local que a gente tem. Tá? Então, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão ver essa questão da interferência da globalização em algumas culturas, tá bom? Quando vocês virem para cá, vocês vão ver, né, que existem aquela questão dos valores culturais próprios de cada região, né? E aí essas culturas, elas vão receber intervenções de outras regiões. Aqui nesse desenho, nessa foto, a gente pode ver, por exemplo, um país da Jordânia. Olha como eles se vestem lá, como é a questão religiosa lá é forte, né? A vestimenta deles é diferente das demais, de algumas partes do mundo. As mulheres andam todas cobertas, não vão ter muito direito e liberdade de expressão. E aí você vê que até lá o McDonald's, que é uma empresa de fast food mundial, norte-americana, né, originada nos Estados Unidos, chegou lá e está ganhando destaque. Então, muitas vezes, aquela comidinha local deles, lá da Jordânia, está sendo substituída por conta desse novo método. Então, a gente vai ler a respeito sobre essas questões, né? Então, aqui diz, tem até um questionário que diz aqui, uma linha que fala assim, mas será que isso seria mesmo possível, uma homogeneização cultural? Será que no mundo daqui a uns anos vai ser tudo homogeneizado, vai ser só uma cultura só? Será que é isso, gente? Será que tem culturas raízes que um dia vão deixar de existir? Então, isso aqui traz para vocês um questionamento da importância da cultura de sua região. E aqui, por exemplo, tem essa segunda pergunta que ela diz assim, com os colegas, pense em aspectos como hábitos e tradições próprios da cultura do lugar onde vive, que podem estar se perdendo ou sendo mantidos. Explique isso como ocorre. Então, como a gente não está tendo um diálogo, né, não estamos nessa forma, né, de acontecer um repasse de informações, então eu quero que vocês